Boa noite a todos, que a paz do Cristo esteja presente em nós. Convido a todos para fazermos uma oração, dando início à nossa preleção. Jesus, nós queremos te agradecer imensamente pela oportunidade de todos nós estarmos reunidos nesta sala virtual para, através da mensagem do teu Evangelho, nós possamos aprender a conhecer e, consequentemente, nos iluminar, para que esta travessia na vida terrena possa ser muito mais tranquila e serena. Rogamos ainda o amparo amigo da espiritualidade, dando-nos o suporte para que a nossa mente possa sim acompanhar a tua mensagem. E assim, agradecida, todos nós estamos. Muito obrigado. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que está no capítulo 9, Bem-aventurados os mansos e pacíficos. E em Mateus, capítulo 5, versículo 4, ele nos descreve: Bem-aventurados os mansos e pacíficos. E em Mateus, capítulo 5, versículo 21 e 22, diz: Ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás, e quem quer que matar será réu de juízo, e o que disser a seu irmão raca será réu no conselho, e o que disser és louco merecerá condenação do fogo eterno. Por estas palavras, que expressam a atitude e comportamento difíceis e até estranho ao homem, ainda hoje, passado 2000 anos, mergulhado na ânsia de conquistar e usufruir bens materiais e os prazeres a qualquer preço. E Jesus então vem e nos exalta a mansidão, a delicadeza, a mansuetude, a afabilidade e a paciência. Então, a violência, ela sempre existiu. Todavia, ela nunca foi tão destacada pela mídia como é hoje. Por quê? Pela facilidade da comunicação. E as crianças, elas já crescem vendo e ouvindo todos esses disparates. E as guerras ainda se constituem em um mal necessário devido ao poder de forças sobre as mais frágeis. As desigualdades financeiras e sociais, aliadas à ausência em todas as classes sociais da valorização das qualidades morais, que são as únicas que favorecem e facilitam o relacionamento entre os homens e as nações, no respeito aos direitos e deveres de cada um, e estimulam, então assim, a violência com todas as suas consequências. Pelo atraso do desenvolvimento moral que isso acontece. E que esse desenvolvimento intelectual, científico e tecnológico pela humanidade pouco alterou os problemas do interrelacionamento entre os homens e as nações. Por isso, hoje, como antes, essas palavras de Jesus continuam sendo apenas lidas, ditas, copiadas, mas difíceis de serem atendidas. Por quê? Por elas e pelos seus exemplos, Jesus ele condena e repele toda e qualquer violência, mesmo a de palavras, que causam feridas, mas machucam o sentimento das pessoas e expressam sentimentos negativos de quem as profere, contrariando assim
a lei do amor e da caridade, que deve regular as relações entre os homens, mantendo a união e a concórdia. E Allan Kardec, ele vem e nos chama a atenção, fazendo-nos refletir a importância das palavras usadas, quando escreve que as ofensivas se constituem um atentado à benevolência recíproca e à fraternidade, entretendo o ódio e a animosidade. Enfim, porque depois da humildade perante Deus, a caridade para com o próximo é a primeira lei do cristão. E Kardec, ele continua nos explicando que a palavra raca, usada na época entre os hebreus, era uma expressão de desprezo, que as pessoas, elas não tinham nenhum valor. E em qualquer circunstância, era a intenção que agrava ou atenua a falta. Então a gente observa que nos dias de hoje ela é atual. Então, em relação às promessas de Jesus, do que os mansos e pacíficos possuirão a terra e serão chamados filhos de Deus, elas se realizarão quando a terra não for mais morada do Espírito em provas e expiações, mas sim espíritos regenerados, buscando viver fraternalmente e solidariamente, todos unidos no ideal do bem, sem rivalidades, sem concorrências, sem imposições, e a não ser as consequentes das leis do bem, que então todos começarão a entender e vão se esforçar por vivenciá-las. Quando a lei da caridade for a lei da humanidade, não haverá mais egoísmo. O fraco e o pacífico não serão mais explorados, nem espezinhados pelo forte e pelo violento. Será esse o exilado da terra quando, segundo a lei do progresso e a promessa de Jesus, ele estiver transformada num mundo feliz pela expulsão dos maus. Por isso, essas palavras de Jesus, elas precisam ser estudadas por aqueles que acreditam na perfectibilidade do homem, que tem condições de viver de acordo com a lei trazida por Jesus, que tem a condição, então, de aprender a viver em um mundo de difícil relacionamento, que está aliado ao orgulho e o egoísmo entre as pessoas e as nações. Mas isso tudo é um estímulo desafiante para que nós possamos assim ir reparando as arestas que nós trazemos dentro de nós, que é a violência. Sem o conhecimento dessa vida futura, da evolução que continua e da lei da reencarnação, essas palavras de Jesus, ela não tem sentido. Mas quando nós a entendemos que nós estamos aqui fazendo para desde já nos beneficiar e levar para uma outra vida, nós assim estaremos então atentos nessa nossa autoeducação. E fazendo isso, na mensagem de Lázaro, que era o irmão de Maria e Marta, que residiam em Betânia, que ficava no caminho entre Jerusalém e Jericó. E eles amavam Jesus e recebia sempre na sua casa. E ele fala para nós dessas duas virtudes,
pouco citadas no cotidiano dos homens em geral, mas exaltada por Jesus, que incentiva seus irmãos a este desenvolvimento espiritual, para fazê-las crescer dentro de nós, pois elas, através das nossas ações, nós nos tornaremos os bem-aventurados. Assim, a afabilidade é a qualidade da pessoa ser cortês, delicado, amável. E a doçura é a qualidade de quem é suave, meigo, brando. Então ele descreve que essa afabilidade e essa doçura, ela se origina-se da benevolência, que é a boa vontade de alguém de desculpar a facilidade que a pessoa possui. E isso significa que não basta ter atitudes exteriores de boa educação, de gestos e atitudes suaves, de ser afável no falar, se são resultados de treinamentos sociais, de aparências de boa educação, e isso fica um vazio, porque é uma representação. E a importância é em ser, pautar pela uma conduta diária nas suas ações. Isso que nos torna para nós a realização da afabilidade e da doçura. Então, quando Lázaro censura que os que usa de uma máscara para o uso externo, uma roupagem cujo corte bem calculado disfarça as deformidades ocultas, mas que na menor contrariedade mostram-se como são por dentro, nas realizações violentas que manifesta. Então, tudo isso é para aprendermos a nos libertar do egoísmo. Nós precisamos nos conhecer, aceitar as pequenas coisas boas que nós possuímos, bem como as nossas imperfeições, considerando que estamos sendo espíritos em evolução. Todavia, nós não podemos, por amor a nós, conformarmos com as poucas coisas boas e as muitas imperfeições que temos, pois nós estamos reencarnados tantas vezes quantas forem necessárias na Terra para desenvolver esse nosso potencial divino e aprender a nos melhorar, perseverando-nos nessa modificação interna. Por isso que pode acontecer que nós precisamos estar sempre com uma atenção focada em sermos honestos, sinceros para conosco, nos enxergando o mais real possível a fim de reformar o nosso caráter, reprimindo as nossas más tendências, melhorando o que já temos de bom, permanecendo no caminho do progresso difícil e lento, mas sempre é o progresso. Assim, ele fala que só por amor, por dar amor para os que têm, nós precisamos adquirir este alto amor. Partindo disso, esse amor que nós sentimos por nós, nós poderemos dar ao próximo. E isso tudo chega ao ponto de adquirirmos a paciência, que um espírito amigo nos trouxe esta bela mensagem da paciência, que é uma das qualidades que leva o homem a ser manso e pacífico. E essa mensagem se refere
a paciência em relação aos sofrimentos porque nós passamos e que em todos os relacionamentos é exigido para nós essa tolerância. Então, a dor, ela é uma bênção que Deus nos envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, portanto, quando sofreres. Pelo contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso que vos marcou com a dor neste mundo para a glória do céu. Conselhos difíceis de serem entendidos pela razão e pela lógica, sem os princípios do Espiritismo. E o autor, ele descreve para os que, fazendo parte desta humanidade terrestre, esteja, enquanto nós estamos aqui encarnados na Terra, sofrendo as dores físicas, as dores morais, dizendo que antes de nos angustiarmos, nós devemos agradecer a Deus que os marcou com a dor neste mundo para a glória do céu. E isto é para que nós possamos entender esta grande mensagem que ela nos traz, que é a maneira que cada um vai fazer a leitura dessa dor e do sofrimento, porque é dela que nós vamos criar a resistência de aprender a suportar aqueles momentos que nós estamos passando e já colocando nas nossas ações diárias a paciência bem suportada, porque tudo passa, tudo é momentâneo aqui na Terra e nós estaremos criando a fortaleza, a força, a confiança e a fé. Então, estes sofrimentos fazem parte do nosso viver e eles são abençoados por Deus. E assim, quando nós nos comportamos como espíritos rebeldes para aprender a lei do amor e merecer viver em um futuro, em mundos melhores do que a Terra, nós vamos então direcionar o bem para nós e para aqueles que convivem conosco. Assim, nós devemos lembrar nesta mensagem que ela nos trouxe que a paciência para termos com aqueles que nos ferem, que nos prejudicam, e também a caridade, que muito é difícil de auxiliar alguém que nos provoca, mas é por isso mesmo, para que cada um possa aprender a perdoar o que Deus colocou em nosso caminho para ser o instrumento dos nossos sofrimentos e submeter à prova a nossa paciência. Não é entender nessa última frase que nós estamos aqui, que a gente nasceu para ser um instrumento de sofrimento de alguém. Não, não é assim. Todos nós nascemos para melhorar e fazer o bem. E essas dificuldades, ela é própria da imperfeição do orgulho e do egoísmo, que desenvolvem todos os males que são causados em vidas pregressas. E o próprio homem se torna, então, o sofrimento de uns para os outros. É um grande aprendizado, é a oportunidade. E assim, a lei divina, ela permite para que nessas consequências advindas do interrelacionamento pessoal, possa o homem aprender a dominar seus instintos, reeducando-se no desenvolvimento do amor em si mesmo. Para perdoar, então, é preciso compreender quem erra,
como um ser em evolução, ter paciência com suas agressões, suas imperfeições, assim como nós desejamos que eles façam conosco. A vida ela é difícil, a gente sabe, e ela constitui então de 1000 formas de oportunidades para nos ferir. Mas isso é necessário para aprendermos a olhar para os deveres que nos são impostos e para as consolações e compensações, pois então nós veremos que as bênçãos elas são muito mais numerosas do que as dores e os sofrimentos. E o fardo, então, ele parece mais leve quando nós aprendemos a olhar para o alto, ter uma visão mais ampla de que quando nós curvamos a fronte para a terra. Olhar para o alto é nos colocar em pensamento no alto da mais alta montanha e abarcar uma visão onde tudo que se encontra embaixo, percebendo que tudo será diminuído quando nós aprendemos a ver os detalhes que está sendo nos oferecido para que as nossas ações sejam diferentes. E assim fazendo, o homem não percebe a importância desse momento no presente e para o seu futuro. E essa oportunidade ela é valiosa de estar ressarcindo as nossas dívidas desta vida ou de outras, fazendo assim a reparação do nosso espírito. E essas dores aqui na Terra, ela tem então a sua função benéfica de levar o homem a recuperar o equilíbrio que foi desarticulado pelas emoções e sentimentos negativos, transformando em ações nocivas, nocivas e prejudiciais para nós. Então, o que o Jesus nos pede? Quando ele veio nos dar o exemplo para que nós possamos aprender a seguir os seus passos. Ele sofreu mais do que todos, sem ter a menor culpa, sem nada ter havido causado. Ao contrário, o que ele fez? Ele fez o bem, enquanto nós mesmos, se hoje nos esforçarmos para o bem, e ainda vamos errar, mas teremos já a oportunidade de refazer os nossos enganos. E ele termina dizendo: sede, pois, paciente, sede cristão. Estas palavras resumem tudo. E sendo paciente, nós vamos adquirir a obediência e resignação, que ela é a obediência, o consentimento da razão, e a resignação é o consentimento do coração. E afirma que nesta explicação dessa obediência e resignação não são a negação da vontade e do sentimento. Ao contrário, são virtudes que se expressam em ações muito ativas e difíceis para a maioria das pessoas, porque reflete uma confiança em Deus e em suas leis. E a obediência e a resignação cristã, para assim serem qualificadas, deve ter o aval da razão, da sensibilidade, através do nosso raciocínio, que nos torna compreensível, demonstrando o seu valor e a sua necessidade ao viver na terra o nosso bem eterno. Ambas, elas são forças ativas, porque levam o fardo das provas que revolta e a insensatez que nos deixa cair, quando assim nós nos revoltamos.
Porém, se aprendermos a nos resignar e obedecer, que são esses atos de que age segundo a vontade de alguém, submetendo-se a ela. E o cristão, assim, ele se curva diante das leis divinas, porque ele confia em Deus, porque Deus sempre faz o melhor para nós. E nessa obediência e resignação cristã, segundo o Espiritismo, o homem de hoje esforça-se por entender as leis morais trazidas por Jesus, pelo consentimento dessa razão que faz com que a nossa sensibilidade ela fica mais ativa, ela fica mais acima e das quais a gente pode operar em nós essa transformação interna para o progresso espiritual. E o que acontece é que às vezes, por medo ou ignorância, sem compreensão, apenas pela autoridade de alguém que exige, cada vez mais escasseia-se, porque o homem quer compreender sem aceitar ou acreditar. Então Jesus, ele assim renasceu na terra para agir com os irmãos imperfeitos, usando os mesmos métodos pelos poderosos da terra, ou seja, exigindo pela força ou pelo temor a obediência e a resignação às leis divinas. Não, Jesus então, ele não veio trazer as leis morais indispensáveis ao progresso da humanidade da Terra. Ele veio simplesmente cumprir as leis de Deus. Ele veio desenvolver então na mente e no coração de cada pessoa de espírito encarnado a vontade das leis divinas. Então ele veio complementar, exemplificar essas leis morais. E assim, quando começa a entender que as causas das dores e sofrimentos da terra estão dentro dos homens, que as ações externas e as situações e os acontecimentos apenas estimula os reais sentimentos que cada um já traz. Mas se ao esforçar-se pela aceitação dos mesmos, resignando-se, isto é, sem reclamar, não se revoltando, não se desesperando, porque sabe que esses males são necessários para o progresso moral e espiritual. Então ele procura com serenidade, confiança, a libertação dos mesmos, com a certeza de que esses sofrimentos lhe trarão benefícios e alguns já perceberam a importância desses mesmos. Então, o que eles fazem? Eles trabalham mais confiantes e serenos. Assim, o que nós precisamos compreender dessa afabilidade e a doçura? Que toda lei de causa e efeito que dá a cada um de nós o resultado de que nós fizemos e provocando então que toda a resistência orgulhosa ela deverá ceder cedo ou tarde, mas bem-aventurados são os que são mansos, porque darão ouvidos dóceis aos ensinamentos. Que Jesus nos fortaleça no propósito de servir. Vamos fazer então a nossa oração, dando o encerramento da preleção de hoje.
Pai de infinita bondade, nós te agradecemos imensamente por termos podido entender a tua mensagem, que tão é nos gratificante aos nossos corações, porque ela traz para nós um alimento que cada um de nós se fortalece, pautando pelas bases de aprender a amar, esperar e servir, confiante no teu amor, que nunca nos deixa a sós. E então, todos nós, agora, vamos fazer uma mentalização, irradiando o nosso melhor, do nosso alto amor, junto com a espiritualidade amiga, para que os nossos familiares também recebam esta fortaleza, pacificando os seus corações nos seus momentos de aflições. Jesus, dê a eles também as tuas bênçãos de amor. E para nós, que com esse entendimento maior possamos aprender a pacificarmos em cada circunstâncias que na semana aparecerá, mas estaremos alegres, felizes por sermos convidados por ti para praticar na nossa conduta individual a tua afabilidade e doçura. O nosso muito obrigado pelo teu amor infindável. Graças a Deus.